Este é o vídeo sobre a obra Nove Noites de Bernardo Carvalho, parte 2. Confira alguns elementos importantes da obra. Entre as pesquisas que o narrador jornalista fez, ele vai entrevistar o único homem vivo que conheceu Buell Quinn, que é o Luiz de Castro Faria. Vamos conferir o nome do rapaz, Luiz de Castro Faria, que também estava fazendo sua pesquisa de antropologia, e eles acabam se encontrando numa determinada região, no Mato Grosso, se não me falha a memória, e cada um vai para o seu destino, mas ali ele conversa com o Buell Quinn. E é ele que vai relatar que o Buell Quinn tinha um comportamento estranho, porque ele era um cara que tinha dinheiro, mas gostava de passar por pobre, ele não gostava da imagem de um homem rico, embora ele tivesse pago para esse Luiz de Castro um jantar caro em Copacabana. E ele ficou sabendo também que ele também pagou um jantar caro para um amigo. Então, assim, um comportamento que ele acha um pouco estranho. Esse entrevistado que vai contar para o narrador, por exemplo, que o Buell Quinn, na sua viagem rumo à sua pesquisa no norte do país, ele cruza com o Lévi-Strauss, que está no Brasil, um dos maiores nomes da antropologia, dos intelectuais, né, do século XX. Eles se cruzam, inclusive depois o próprio Quinn escreve a respeito das suas impressões e aquilo que influenciou na pesquisa dele a partir do contato que ele teve com o Lévi-Strauss. Nesse momento, a gente fica sabendo que o objetivo do Quinn não era fazer um trabalho de campo com os índios Craô, nessa região ali em Tocantins. Ele veio para fazer um trabalho com os índios Trumai, na região do Xingu, uma tribo que já estava quase extinta, havia acho que 4 ocas, né, pouquíssimos homens, mulheres e crianças, e ele vai fazer pesquisa com esse grupo de índios Trumai, e vai nos sendo revelado, inclusive pelo próprio Manuel Perna na sua narrativa também, que o Quinn ficou um determinado tempo com eles e que ele ficou um pouco assim, interessado, ou assim, como dizer, ele ficou um pouco espantado, talvez, com o fato de eles terem uma relação de parentesco classificatória, porque é um grupo muito pequeno de indígenas, então é provável que todo mundo seja parente. Então eles escolhiam quem eram os seus irmãos, com quem eles poderiam fazer sexo, com quem eles não poderiam fazer sexo. Então era uma espécie de regulação das relações incestuosas, digamos assim. E neste ponto, o narrador jornalista fala pra gente que isso tangencia as suas suspeitas, infundadas ou não, a respeito do Quinn. Aí você, leitor, se questiona, será que ele está falando que o Quinn, vendo essas relações de parentesco classificatório, de certa maneira também, né, leva isso para uma análise da própria vida, porque, afinal de contas, fica no ar a relação dele com a irmã? Não sei, fica um troço meio estranho. Agora, tem algumas coisas interessantes que nos são reveladas a partir desse contato que ele teve com esse grupo de indígenas Trumai, para além da questão de eles terem essa relação classificatória de parentesco, que é o fato dele falar assim: o importante é que os Trumai veem na morte uma saída e uma libertação dos seus temores e sofrimentos. Pior era nascer. Me lembra a frase do Quincas Borba explicando pro Memórias Póstumas de Brás Cubas, explicando pro Brás a teoria do humanitismo, que ele fala assim: pior é nascer, já nasci, então agora eu tenho que matar para sobreviver, né? Pior é nascer. Uma cultura está morrendo. Agora, quando penso nas suas palavras cheias de entusiasmo e tristeza, isso é Manuel Perna falando, me parece que ele tinha encontrado um povo cuja cultura era a representação coletiva do desespero que ele próprio vivia como um traço de personalidade. Então parece que, ao ver do Manuel Perna a perturbação pela qual passava o Buell Quinn, ela está muito próxima daquilo que é uma certa perturbação que ele sentia com os Trumai, né? Então, para os Trumai, a morte era uma saída. A morte era uma solução. Inclusive, tem um dado momento no livro que será relatado para o leitor,
um ritual em que os meninos vão passar para a vida adulta, e nesse ritual o corpo deles é completamente rasgado com unha de tatu. Eles são pintados e é um ritual assim né, muito terror, porque eles vão chorando de medo, e pelo próprio processo ritualístico de passar da infância para a vida adulta, e esse fato de se cortar, de se sacrificar, lembra um pouco um momento de catarse, né? de libertação mesmo, né? Um processo de libertação. Outra questão interessante a respeito dessa relação catártica é o fato de Jobuel Quen dizer que quando havia dentro da tribo uma relação de traição, os indígenas eles iam para o centro, né, da aldeia e faziam uma espécie de um teatro, uma representação catártica. E aí você fica se perguntando, leitor, será que o fato dele se cortar todo com um gilete, né, que lembra um pouco a imagem do jovem sendo cortado com a unha do tatu, não seria um processo catártico, de metamorfose, de mudança, de passar de um estágio da vida para outro? Não sei, fica a dúvida. Esse livro que tem é mistério. E se você está achando que até o final desse vídeo terá respostas para as suas perguntas, sinto muito. O que eu vou deixar para você, na verdade, é mais dúvida, porque é isso que acontece quando a gente termina o livro. Continuemos, então. Algumas questões ainda interessantes sobre o Trumai que eu não falei para vocês, mas é o fato de que são os Trumai, tô olhando aqui minha cola, são os Trumai. É o fato de que os Trumai, eles têm orgulho das suas cicatrizes. E o Buell Quen, no momento que ele tá com o Manuel Perna, conversando com ele já um pouco bêbado, ele levanta a blusa e mostra uma cicatriz que ele tem de uma cirurgia pela qual ele passou na infância, cortando a barriga de fora a fora. E o Manuel Perna fica um pouco espantado com aquilo. Então a pergunta que eu te faço, por que ele tá mostrando a sua cicatriz? Ele está relatando sobre o orgulho que os Trumai, os indígenas, têm com a sua cicatriz, né? Sendo que ele tem uma rejeição indígena. Será que está acontecendo com o Buell Quen nesse momento da história? Bom, enfim, continuando, depois da história relatada do Quen com os Trumai, o narrador jornalista vai contar pra gente a própria relação traumática que ele teve no Xingu, quando criança, por volta de 6 anos de idade, porque o pai dele, um homem muito rico, foi para várias vezes pilotando o próprio avião, várias vezes para o Alto Xingu para poder procurar fazendas que ele vai depois comprar. Ele vai ter depois 2 grandes fazendas. Então ele vai relatar para você vários momentos de contato com os indígenas, de medo né, que ele passou, medo da floresta, medo da reação dos índios. E ele fala que para ele o Xingu sempre foi a representação do inferno. E aí ele se compara com o Buell Quen. Ele fala, enquanto para o Buell Quen esse espaço no Brasil pudesse ser aquilo que lembra um pouco o paraíso, talvez, né? Ele fala assim, para mim, me distanciava, enquanto para o Buell Quen o paraíso distanciava dos limites impostos por nascimento. Mas você fala, o que quer dizer com isso? Está afastando o Buell Quen de casa, então para ele é o paraíso por isso? Ele fala, para mim era um inferno, porque eu era obrigado a ir com meu pai nessas ocasiões, né, nas férias, porque os pais eram separados, ele ia com o pai para ficar imerso com as tribos ali, não exatamente com as tribos, mas tinha que ter contato com os indígenas. Então ele conta de algumas situações horripilantes traumáticas pelas quais ele passou. Mais adiante ele vai falar pra gente que ele finalmente consegue, ele narrador jornalista, consegue um antropólogo que está indo para Carolina e que tem contato com os índios Craô, os últimos, né, a última tribo com quem o Buell Quen conviveu. Não, claro que não os mesmos índios, né? Porque afinal de contas ele vai fazer sua pesquisa em 2001 e o Buell Quen morreu em 1939, inclusive não falei, mas é muito importante, é Estado Novo, ele tem uma sensação de que ele está sendo perseguido, né? O Buell Quen acha que está sendo muito perseguido, ele escreve algumas cartas em que ele revela o medo, há cartas da própria amiga que falam a respeito do momento de repressão no Brasil, inclusive tem um texto meio estranho que diz que ele saiu da tribo dos Trumai
no Xingu e foi para a região do Tocantins trabalhar com os Craô por ordem militar. Ele recebeu uma ordem escrita que, por conta do comportamento dele, ele não podia mais ficar lá. Estranho isso também, né? O que ele fez lá que fez com que recebesse essa ordem? Ou é simplesmente repressão porque é um momento de Estado autocrático aqui no Brasil? Não sabemos. Bom, enfim, perdi o que eu estava dizendo, perdi o fio da meada. O que acontece é que o Boelquen olha para o Brasil como sendo um paraíso, segundo o narrador, tá? O jornalista. E ele próprio, jornalista, diz que tem essa relação com os indígenas que para ele é um inferno. E ele consegue, então, ir na sua pesquisa, ele consegue achar um antropólogo para fazer a viagem até Carolina. E é demais. Por quê? Porque ele vai buscar o indígena que era criança quando o Boelquen morreu, para ver se ele dá alguma pista, fala alguma coisa para ele, conta alguma coisa para ele. E vai viajar e vai passar também por um processo muito traumático, de comer uma comida que ele tem nojo, ele fala de uns peixes que parecem podres pendurados dentro da casa, rituais, né, pintura do corpo, coisas assim que deixam ele completamente horrorizado em relação à cultura indígena, né? Ele quer ir embora dali de qualquer jeito, fica apenas 3 dias, mas fica pensando como é que foi o próprio Quen vivenciar ali de maio a agosto com esses índios. Ele fica horrorizado, né? Em pensar como que eles conseguem viver nesse local, enfim, né? Então ele tem uma experiência tão traumática. Ele teve na infância, volta a ter na vida adulta e muitas vezes se compara, né, com a figura do próprio Quen. O interessante é que ele descobre nessa viagem que ele faz que o Boelquen, ele recebe, vamos lá, tá na página 72, ele recebe um nome de batismo, como é comum. Ele recebe um nome que não vou conseguir pronunciar, tá? Mais ou menos, vou escrever para você aqui. Mais ou menos como Cantuion, mais ou menos isso. Que significa um animal que rasteja, um animal que deixa o seu rastro, como o caramujo que carrega a casa nas costas. Então fique atento a isso porque é um detalhe muito importante. Inclusive, o narrador jornalista, quando ele vai fazer a pesquisa junto desse antropólogo que o leva para tentar entrevistar os índios Craô, ele também recebe um nome de batismo, né? Eles vão chamá-lo de... Ai, é um nome estranho, acho que é Coen Coen. Perdi minha cola, mas eu acho que é Coen Coen. E que significa o outro. É isso, não, Cupen, desculpa, é Cupen. Cupen Cupen, que significa estranho, irreconhecível, o outro. A gente percebe, então, né, que há uma questão daquilo que é o outro no contato com a cultura que não é a sua própria cultura, é a sua relação com o diferente, com o estranho. Ele é visto assim pelos indígenas. O nome que o Boelquen recebe lá no passado, o tempo que ele viveu com os Craô, é Cantuion, mais ou menos isso. Passou a ser para mim, ao mesmo tempo, então o narrador faz uma interpretação, porque ele não sabe o que significa. Ele descobre que Tion quer dizer caracol é seu rastro, e descobre que Can é o presente, é o momento, é o aqui e agora. Então ele próprio chega a uma conclusão, o jornalista, quando ele está lá, junto com os Craô. Ele fala assim, que esse nome passou a ser para mim, ao mesmo tempo, a casa do caracol e o seu fardo no mundo. A casca que ele carrega onde quer que esteja e que também lhe serve de abrigo, o próprio corpo, do qual não pode se livrar a não ser com a morte. O seu aqui e o seu agora para sempre. Cantillon passou a ser para mim o rastro do caracol. Não adianta fugir. Onde quer que você vá, estará sempre aqui. A imagem me fez lembrar de um texto do Francis Ponge sobre os caracóis. Aceita-te como tu és, de acordo com os teus vícios, na proporção da tua medida. A pergunta que fica é, será que o Boelquen não suportou o peso da própria existência? E o suicídio foi, como para os Trumai, uma libertação, um processo catártico para sair e largar desse peso? Será que ele teve que enfrentar, junto desses indígenas,
a própria identidade, encarar a si mesmo e não deu conta daquilo que ele descobriu? O que será que fez com que ele se matou? Né? Ficam essas questões filosóficas aí, que são questões que também vão estar tomando conta do próprio narrador jornalista, porque de alguma maneira você vai descobrindo no finalzinho do livro que a história do Queen, a busca pela verdade da morte do Queen, na verdade, não deixa de ser também uma busca desse jornalista por si mesmo, uma busca pela própria identidade. A gente vai vendo isso aos poucos e vai descobrindo que tem uma beleza associada com essa questão da identidade aí por trás da narrativa. Bom, no finalzinho da carta do Manuel Perna, ele vai revelando para o leitor que o Queen contou para ele ao longo das 9 noites sobre um fotógrafo que ele desconhecia, mas depois se tornou amigo dele, que tirou uma foto dele, inclusive, numa cabana, numa casa de madeira, numa praia, e ele se desentende com esse fotógrafo por conta de uma mulher. A gente não sabe se o Queen foi casado, assim, parece que não há nenhum documento que comprove isso. No entanto, quando ele entra no Brasil, ele se registra como homem casado. Aí talvez, né, o próprio jornalista narrador fala, talvez isso seja pelo fato de que havia muita perseguição no Brasil, a ditadura do Estado Novo, e talvez seja uma razão. Mas muitas vezes o Manuel Perna fala dessa figura feminina, que foi o caso de uma inimizade do Buell Quinn com um tal de um fotógrafo. E aí você vai conseguindo ver por que a história do jornalista, né, o narrador jornalista, se cruza ou fica ali paralela à história do Quinn. Ele, em 2001, quando ele lê o artigo no jornal, né, da Folha de São Paulo, que fala sobre a morte do Quinn, ele lembra de um evento que aconteceu com ele, o artigo é de 2001, que aconteceu com ele na década de 90, no fim da vida do pai dele, que já não falava, não andava, teve muitas mulheres, foi muito roubado, né, perdeu praticamente tudo que ele tinha de bem material, e que ele tem que vir de Paris e acompanhar a irmã dele, né, levar o pai para São Paulo, para um hospital em que ele ficou internado. Na cama, no mesmo quarto, era um quarto, né, uma enfermaria que havia mais de um paciente, no quarto do lado do pai do narrador, tem um outro cara, que é um cara bem branco, dos olhos muito claros, e ele não é brasileiro, ele fala inglês, e ele recebe visitas constantes de um rapaz que vai lendo para ele um livro em inglês, e ele descobre que o rapaz conta para ele depois que esse velho espera alguém por anos, e que ele chama de Bill Cohen. E ele fala que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, e até que num dado momento ele pega na mão do próprio narrador e fala para ele, quer dizer, você veio, eu sabia que você não estava morto. Então ele acredita que o próprio narrador seja essa pessoa que ele está esperando. Isso aconteceu na década de 90, mas o narrador vai te contar que só deu um start nele, deu um curto-circuito na cabeça dele em 2001, porque quando ele lê a notícia e vê o nome Buell Quinn, ele pensa, cara, eu já li esse nome. E aí ele começa a lembrar e fala, será que eu entendi errado? O velho lá, vizinho do meu pai, no quarto, quando meu pai estava para morrer, não era Bill Cohen, como eu estava achando que era, é Buell Quinn, é Buell Quinn. E aí ele começa a falar, cara, será que esse cara que morreu do lado do meu pai tem alguma coisa a ver com a história do Buell Quinn? E vai atrás, e vai atrás, e vai atrás, descobre que o cara era um fotógrafo e começa a achar que foi o cara que se desentendeu com o Buell Quinn por causa de uma mulher, não sei o quê. E você vai ficando instigado com isso, porque o Manuel Perna também fala de um fotógrafo. E parece que a carta para que ele está escrevendo, né, para quando você vier, parece que é para esse fotógrafo que ele ficou esperando por anos. Então tem uma coisa mal resolvida no passado do Quinn que a gente não sabe o que é. Não vai saber, tá? Desiste, você não vai ficar sabendo, não vai ficar, vai você fazer a tua pesquisa, não vai dar para saber, não nessa narrativa. E a conclusão, ele vai atrás de pessoas, escreve inúmeras cartas para inúmeras pessoas, com o sobrenome da família do Quinn, para ver se consegue alguma pista sobre esse fotógrafo e não sei o que, até que ele próprio vai para Nova York. E de uma maneira muito estranha, que eu não vou te contar qual, você vai ter que ler no finalzinho do livro, ele consegue, meio que casualmente, mas não é casualmente, ter contato com o que seria o filho desse fotógrafo, que morreu do lado do pai dele, e que esperava por um tal de Bill Cohen, que ele acha que pode ser o Buell Quinn. E aí ele consegue conversar com esse velho.
E ele vai revelando para ele, mostra para ele umas fotos, assim, né? E fala do passado do pai. E aí ele pensa assim, cara, será que esse cara é filho do Belquen? Por conta da história que ele vai contar, que você vai descobrir lendo, tá? Você se vira e lê, porque é instigante demais, não dá pra entrar em todos os detalhes. O que acontece aqui? Diante disso, daquilo que, né, da possibilidade de ter conversado com quem poderia ter sido o filho do Belquen, que a gente também não sabe se é, não fica claro isso, ele volta para casa, né, o narrador, ele pensa, bom, agora acabou, agora eu vou voltar para casa. E dentro do avião, quando ele estava sobrevoando ali, já depois de horas viajando, tem um rapazote que entra no avião junto com ele, ruivo, com a mochila, todo assim animado, eles não conversam, e quando eles estão passando em cima da região onde provavelmente seria ali, né, a parte da floresta em que o Belquen foi enterrado, não sabemos também se ele foi, viu, gente, porque o corpo não foi exumado. Ele passa e nesse momento ele pergunta pro rapaz, né, você tá indo pro Brasil fazer o quê? E o rapaz falou, tô indo estudar os índios. E ele fica assim, putz, é o momento de eu ficar quieto agora. Ele tenta dormir. E tentando dormir, ele lembra de uma história contada, né, para ele sobre civilizações antigas no Peru, em que quando uma pessoa morria, eles separavam, cortavam a língua dessa pessoa, colocavam no saquinho que ela ficava separada do corpo, para que os mortos não perturbassem os vivos. E assim ele termina a história, né, que virei para outro lado, contrariando a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos. Então, gente, os mortos vão ficar calados. Você abre o livro, cheio de dúvidas, termina o livro, cheio de dúvidas. Às vezes eu fico de madrugada pensando, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Tentar, gente, mas o que acontece? Tem tal coisa que ele fala, tem tal coisa que outro personagem fala, e você não chega a conclusão nenhuma. Nenhuma. Isso lembra, essa fala final dele lembra o início da narrativa contada pelo Manuel Perna. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada. Bom, povo, vamos falar agora sobre algumas questões que ficam, né, assim, para a gente discutir sobre a obra. Primeiro, a questão do título. São 9 noites, não são 9 dias, são 9 noites. 9 lembra muito a novena, que são as práticas litúrgicas que são feitas para se alcançar uma determinada graça ou, enfim, para se conseguir a obtenção de alguma graça divina, a contrição de algo que foi feito, enfim. Noites tem a ver com essa questão da penumbra, né? Daquilo que é escuro, daquilo que não é revelado. Então você percebe que tem esse jogo no próprio título, porque nenhuma revelação vai ser feita e você que é leitor ingênuo, que nem eu, fica esperando uma revelação ser feita a qualquer momento e ela não será feita. Além da questão do título, é bom ficar atento ao tempo. A gente tem dois tempos. O tempo presente, que é o momento em que o narrador faz a pesquisa dele, que é o ano de 2001. Ele, inclusive, cita o momento em que a queda das Torres Gêmeas, né, que aconteceu em 11 de setembro de 2001, porque ele tem que escrever muitas cartas em busca das respostas. Ele escreve cartas para as pessoas que têm o mesmo sobrenome da família do Belquen, a irmã, por exemplo, para ver se acha algum sobrinho, algum neto, alguém para conseguir ter informações, e fala que não consegue muitas respostas, porque afinal de contas, com o caos que estava sendo vivido nos Estados Unidos, as pessoas não estavam nem querendo receber cartas por conta de antrax, né, ataques terroristas que contaminavam cartas, então ele não consegue contato com eles, mas esse evento, 2001, né, o grande evento aí do século, que foi comentado no livro. Então tem o tempo presente. Para além desse tempo, tem outros momentos em que ele vai falar do próprio passado, do passado dele na infância com o pai, nas viagens que ele fez com o pai ao Xingu, na década de 60, e depois ele vai falar da morte do pai em 1990, que é quando ele tem o contato com o suposto fotógrafo aí que talvez tenha conhecido o Belquen, né? Então tem esses tempos, né? O tempo de 1960, a sua infância, o tempo de 1990 e o tempo em 2001, quando ele faz a pesquisa para escrever o romance. Lembrando que não está nessa ordem cronológica, tá? Ela está invertida ali. Lembra que o romance tem uma
uma estrutura bastante complexa. Para além desse tempo, você tem o tempo passado, que é o tempo do próprio Buell Quinn, quando ele esteve no Brasil, no período da ditadura da Era Vargas. Essa questão da repressão vai ser colocada na obra, isso é interessante você ficar atento, tá? Fala da sensação de perseguição que ele tinha, fala da dificuldade da dona Heloísa Torres, que é responsável por ele aqui no Brasil, em conseguir os documentos da própria pesquisa dele, porque ficaram presos nas mãos de militares. Então tem essas questões associadas a esse tempo, então é bom ficar atento, porque estamos falando de presente, estamos falando de passado, ok? Outra questão interessante para a gente discutir é a imagem que é colocada no livro sobre os índios. A gente, quando vai trabalhar literatura, somos sempre levados a ter uma imagem a respeito dos índios que ficou marcada no século XIX, que é a imagem idealizada, em especial pela figura de índios como a Iracema, que dá a vida pelo filho, né, de uma nação que está por vir, que é o resultado do colonizador português com o indígena, ela dá o próprio sangue, etc, etc. A gente tem essa imagem criada, idealizada de um índio inventado. O índio que a gente encontra aqui dentro, ele rompe com qualquer idealização. É uma figura humanizada, é uma figura muitas vezes problemática, é uma figura que vai enfrentar questões como, por exemplo, o aborto, que vai ser citado pelo Buell Quinn na sua pesquisa, a questão do suicídio, a questão do peso da própria existência, isso vai ser muito colocado na obra, inclusive é o nome que ele vai ganhar no batismo. Então, o indígena, a imagem idealizada dele é rompida na história, tá bom? Ficar atento a isso também. Uma outra questão interessante para a gente fechar é que fica no ar uma coisa mal resolvida a respeito da sexualidade do Buell Quinn. Dá a entender por inúmeras vezes que ele tinha relações homossexuais. Inclusive no carnaval ele dorme com uma enfermeira fantasiada de enfermeira, uma negra, e quando ele acorda tem um negro na cama dele. Então, por vários momentos a gente percebe que ele procurava, o que o narrador vai falar, que ele procura um mundo no qual ele coubesse. Bom, bonitos, essa obra traz à tona várias questões instigantes, como a gente está vendo ao longo da nossa discussão, em especial a questão da busca pela identidade e da alteridade, que é o que faz com que os caminhos do próprio narrador jornalista se encontrem com os caminhos do Buell Quinn. A gente percebe, inclusive, que para a busca do autoconhecimento, o outro contribui muito nesse processo, né, reflexivo a respeito de si mesmo. Isso faz com que a gente pense, afinal, qual que era a busca, né, pela qual fazia o Buell Quinn. Inclusive porque o narrador vai nos dizer que ele procurava um mundo no qual ele coubesse, né, e se mata de maneira inexplicável no final. As razões do suicídio dele serão sempre guardadas, né, por essa escuridão, por esse silêncio da noite, e o leitor, você e eu, a gente vai encontrar o vazio dessa narrativa, vamos ficar aqui nessa penumbra, né, dessas 9 noites sem saber exatamente o que aconteceu. Para a gente fechar, tem algumas questões importantes que a gente pode colocar. Como se trata de uma obra da FUVEST, a FUVEST ela costuma cruzar obras, a gente sabe disso tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Vimos que há possibilidade de cruzamento no que diz respeito à memória, por conta disso aparecer em alguns poemas do Claro Enigma, e por conta disso aparecer também de um resgate histórico e ficcional no Romanceiro da Inconfidência, escrito pela Cecília Meirelles. Há uma outra possibilidade também, que é o fato de a gente encontrar nas epígrafes, né, dos livros. A FUVEST gosta de fazer questões sobre epígrafe, então é bom ficar atento, porque há inúmeras obras com epígrafes na lista. Entre elas tem a epígrafe do romance do Eça de Queiroz, que é o romance A Relíquia, em que ele fala que a nudez da verdade está coberta pelo manto diáfano da fantasia. Então vamos pensar que nesse romance do Bernardo Carvalho também a gente tem a busca pela verdade, mas ela vai se entrelaçando na ficção, naquilo que é relato, e ficamos presos aí nessa penumbra, sem saber exatamente o que é verdade e o que não é. Então isso pode ter uma ligação aí entre essas duas, o contexto da obra do Bernardo e a epígrafe da obra do Eça, embora sejam obras completamente distintas. Há uma outra questão também interessante, que é o fato de a epígrafe do Claro Enigma ser inspirada num texto, né, num verso do poeta Paul Valéry, que é uma frase que diz, né, tá em francês, mas ela significa os
acontecimentos me entediam, que embora ele não seja um alienado, a gente sabe disso, percebe isso na análise do livro Claro Enigma, mas que o tom pessimista, a melancolia, e melancolia, segundo a teoria freudiana, é viver um luto daquilo que não se sabe, do objeto que não se sabe que perdeu. É um luto por alguma coisa que está faltando, é um vazio. Então, essa questão, né, lembra um pouco o peso da existência que está ali presente na obra do Bernardo Carvalho. Espero que vocês tenham gostado. É uma das obras mais impressionantes que eu li da literatura contemporânea brasileira e é bom a gente ter a oportunidade de conhecer autores que estão aí produzindo ainda, né, na nossa literatura nacional, tá bom? A gente vai se ver num outro momento para falar de uma outra obra. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.